O projeto Avaliação Ecocardiográfica de Pacientes após a fase aguda da infecção por Covid-19 no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco foi realizado pelo estudante do curso de Medicina da UFPE João Gabriel Botelho da Ação Bezerra de Mello, sob a orientação do professor Brivaldo Markman Filho, na edição 2020-2021 do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. A infecção por Covid-19 é o mais relevante tema médico da atualidade. Até o momento foram registrados mais de 24 milhões de casos no Brasil, com mais de 600 mil mortes por essa causa. A infecção por Covid-19 pode promover lesão miocárdica em 10 a 20% dos pacientes, e foram descritas redução na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, hipocinesia global do ventrículo esquerdo, acinesia do segmento apical, efusões pericárdicas e dilatação de coronárias. Esse estudo tem como objetivo identificar a ocorrência de alterações ecocardiográficas em pacientes após a fase aguda de Covid-19 e verificar a associação destes aspectos sociodemográficos, antropométricos, achados clínicos e associar as alterações à gravidade clínica na fase aguda da doença. Para a classificação da gravidade clínica, utilizamos a classificação do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que separa grupos clínicos em assintomático leve, moderado, grave e crítico. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Esse estudo foi desenhado em série de casos, no qual foi realizada análise descritiva dos dados de prontuário e achados ecocardiográficos dos pacientes com idade superior a 18 anos e diagnóstico prévio de Covid-19, após a fase aguda da doença. Tais exames foram realizados pela residente de ecocardiografia Maiara Vasconcelos, por ocasião de sua pesquisa Análise Ecocardiográfica de Deformidade Miocárdica pelo Strain em pacientes com Covid-19. A análise das variáveis qualitativas entre os grupos com e sem alterações ecocardiográficas foi feita por meio dos testes Q-quadrado de Pearson e exato de Fischer. Variáveis quantitativas foram comparadas pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. O nível de significância estatística foi estabelecido em 5%. Foram coletados dados de 49 pacientes, dos quais 7 foram excluídos por ausência de dados clínicos. Não houve diferença entre os grupos com exame alterado e não alterado quanto à idade e sexo. A média de idade dos pacientes foi inferior à faixa etária mais acometida com Covid-19 em nosso meio até aquele momento, que era dos maiores de 60 anos. Devendo-se considerar que tais exames foram realizados quando significativa parcela da população já estava completamente imunizada, principalmente os mais idosos. Ainda não está elucidada a relação entre sexo e infecção por Covid-19, mas há registro na literatura de maior associação a comorbidades no sexo masculino. Também não houve diferença entre os grupos quanto à presença das comorbidades pesquisadas. A discussão na literatura da relação entre múltiplas comorbidades e o desenvolvimento de formas graves de mortalidade por Covid-19, e a ausência de associações no nosso estudo provavelmente se deve ao pequeno espaço amostral que foi avaliado. Quanto à análise da gravidade de manifestações clínicas na fase aguda da doença, nenhum paciente incluído nessa avaliação foi assintomático ou crítico, e não houve diferença com significância estatística entre os grupos leve, moderado e grave quanto à presença de alterações ecocardiográficas após a fase aguda, que pode ser explicado pela ausência de achados específicos de miocardiopatia por Covid-19 nos pacientes avaliados nesse estudo, sendo as alterações ecocardiográficas descritas na nossa análise secundárias à inflamação sistêmica. A análise das variáveis quantitativas foi feita em comparação com os valores de referência do setor de ecocardiografia do HC-UFPE. Houve diferença estatística quanto à espessura do septo interventricular, diâmetro do átrio esquerdo e diâmetro da aorta, com maior frequência de valores aumentados no grupo com exame alterado, achados que não são específicos para miocardiopatia viral e podem ser justificáveis pela inflamação sistêmica. Quanto à descrição das alterações ecocardiográficas morfológicas, estudos anteriores apresentaram achados similares quanto à diversidade de alterações ao exame, as quais em sua maioria não resultaram em repercussões funcionais e hemodinâmicas significativas, e a miocardiopatia viral, quando presente, foi associada à mortalidade por Covid-19 na fase aguda da doença. Nossa análise revelou alterações inespecíficas e provavelmente associadas ao contexto inflamatório sistêmico sem associação em poder estatístico às variáveis analisadas. A ausência de achados indicativos de miocardiopatia viral pode ser consequência do momento em que os exames foram realizados, uma vez que tais achados são associados à mortalidade na fase aguda da doença. Estudos futuros com desenho analítico podem analisar a mortalidade ou reversibilidade de achados de miocardiopatia viral em nossa população e comparar com a literatura internacional. Devem ser consideradas limitações desse estudo. Inicialmente, desenho como série de casos não permite inferir associações causais conclusivas entre os achados ecocardiográficos e dados avaliados, mas apenas sugerir hipóteses que podem ser testadas em estudos futuros com desenho analítico. Outra limitação diz respeito ao fato dos dados coletados serem secundários, com lacunas e descrições imprecisas quanto a algumas das variáveis estudadas. Estas foram as referências que usamos em nossa pesquisa.